Antes de a gente abrir qualquer arquivo no Vim, deixa eu te passar alguns fundamentos. O Vim foi criado com a ideia de modos. Cada modo tem funcionalidades e atalhos únicos. Existem 7 principais modos dentro do Vim, mas nesse vídeo a gente vai focar em apenas 2. O modo normal e o modo Insert. Onde no modo normal seria o modo que a gente consegue se movimentar em um arquivo no Vim, e é o modo por onde a gente começa quando abre um arquivinho usando o Vim. E o modo Insert é o modo que a gente vai inserir alguma coisa, digitar alguma coisa com o nosso teclado, modificar o arquivo e coisa do tipo. Se ainda não ficou muito claro essa ideia de modos no Vim, deixa eu te trazer uma analogia com o teclado. Em um mesmo teclado, a gente pode ter essa ideia de diferentes modos. Por padrão, um teclado tem letras, números que você consegue digitar ele normalmente. Porém, só quando você aperta o Shift é que você tem acesso a outros símbolos e você finalmente consegue acessar o bendito do circunflexo. Mas vamos parar com essa analogia de teclado e vamos diretamente para o Vim. Vamos começar falando do Normal Mode. O Normal Mode é o modo normal do Vim. É mesmo? É? É pelo Normal Mode que a gente começa quando abre um arquivinho no Vim. Na verdade, é graças a ele que você consegue se movimentar tão rapidamente em um arquivo utilizando o Vim. Ele também é um modo que a gente consegue mais utilizar combos. E sim, você ouviu corretamente. Combos igual um joguinho de luta. Na verdade, eu gosto de fazer essa analogia de Vim com um joguinho de luta, como Street Fighter. Porque no começo, quando você está tentando aprender um joguinho de luta, normalmente você fica agachado num canto dando soquinho fraco e rezando para que a partida acabe. Mas aí à medida que você vai aprendendo a dar um soco forte, um chute, e você vai entendendo como realizar combos, o jogo vai ficando mais interessante. E quando você menos esperar, você virou o chato do Hadouken. Para mim, o Vim é igual. À medida que você vai aprendendo os atalhos, você vai vendo que você consegue juntar eles em combos que ajuda muito, facilita muito a sua vida no dia a dia. Então, a ideia desse vídeo aqui é eu começar a te ensinar alguns golpes básicos no Vim, para depois, quem sabe, você não virar o chato do Hadouken aí também. Mas antes de eu começar a explicar para vocês os atalhos, vamos tirar o elefante branco da sala. Para isso, abre um terminalzinho aí que já tem o Vim, que é bem provável que já esteja instalado, e acompanha comigo. Vamos então começar aqui com o nosso primeiro arquivinho no Vim, e para isso eu vou escrever primeiro .txt. Aí, acabei de abrir o meu arquivinho no Vim, vocês podem ver que a interface não tem muita coisa, né? Vocês podem ver que lá embaixo tem o nome do meu arquivo. Para a gente começar a escrever alguma coisa no Vim, você começa apertando o I. O I você pode ver que ele pulou para o modo de Insert, e agora eu posso escrever alguma coisa. Bora aprender Vim. Uma vez que você acabou de digitar o que você quiser, para a gente conseguir sair desse arquivinho do Vim, você primeiramente aperta o ESC. O ESC vai fazer com que você saia do modo de Insert e volte para o Normal Mode. Agora eu posso executar um comandinho. Então eu vou dar Shift 2 pontos e aí eu vou executar o WQ. Quando eu apertar Enter, vocês podem ver que eu consegui sair do Vim. O WQ, eu gosto de lembrar ele como W de Write, escrita em inglês, e o Q de Quit, de sair em inglês. Então eu basicamente salvei sair no Vim. Para a gente ver que deu tudo certo, eu vou dar um cat aqui no nosso primeiro TXT e tudo certinho. Maravilha! Agora você está habilitado a responder uma das perguntas mais vistas do Stack Overflow. Parabéns! Vamos dar continuação então aqui, e para isso eu quero que vocês abram um outro arquivo, que eu vou chamar ele de lorem.txt, que vai ser um arquivinho padrão aqui que a gente vai utilizar nesse vídeo inteiro para a gente conseguir se movimentar dentro do Vim. É nele que eu vou te ensinar todos os atalhos e os combos desse vídeo. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo caso você queira acompanhar comigo. Então eu já vou aqui abrir o nosso lorem.txt. E vocês podem ver que o arquivinho é um pouco maior. E eu acho que a primeira dúvida que aparece quando você abre um Vim assim é que como que você se movimenta num arquivo? Eu posso utilizar o mouse, eu posso usar as setinhas, como que funciona, né? E essa é uma ótima pergunta. No Vim, o mouse ele não é tão bem utilizado. Na verdade, qualquer comando usando o terminal, né? E no Vim,
para a gente se movimentar, a gente se baseia apenas no teclado. Para eu começar a falar um pouquinho mais desses atalhos, deixa eu apresentar já o primeiro para vocês, que a gente vai começar com o W. O W eu gosto de lembrar da palavra em inglês, que é Word. Então você pensa em uma palavra. Quando eu começar a apertar o W aqui, você pode perceber que o meu cursor, que é essa caixinha em cinza, ela vai pulando de palavra em palavra. E é essa a ideia de quando você está no Normal Mode em utilizar o W. Caso eu queira voltar uma palavra, né, na mesma linha, eu posso usar o B. E eu gosto de lembrar dela no inglês de back, de voltar. Então vocês podem ver que à medida que eu vou apertando o B, eu vou voltando uma palavra. E tem uma outra também que eu gosto de lembrar, que é o Ezinho. O Ezinho eu gosto de lembrar dela como end em inglês, que seria final, né? E vocês podem ver que à medida que eu vou apertando o Ezinho, ele vai pulando palavra por palavra, mas agora no final da palavra, ao invés do começo. Mas você pode estar se perguntando, o que é uma definição de palavra, né? O que o Vim interpreta como uma palavra? Ótima pergunta. Para isso, deixa eu trazer a definição do que é uma palavra em Vim. Uma palavra, em minúsculo, é composta por uma sequência de letras, dígitos, underscore ou uma sequência de outros símbolos separados por espaço. Ou seja, o Vim vai interpretar sequências de letras e números juntas que não estão separados por um espaço ou por um caractere especial. Legal, Lucas, esse W, B, E, mas e se eu quiser ir para baixo e para os lados de um jeito mais simples? Eu posso usar setinhas? A resposta é sim e não. Sim, porque as setinhas funcionam completamente, e não porque vai um pouco contra a filosofia do Vim. Tá, mas se não utiliza setinhas, utiliza o quê? No Vim a gente utiliza o H, J, K e L para se movimentar no arquivo, onde o H vai para a esquerda, o J vai para baixo, o K vai para cima e o R vai para a direita. Eu sei. Pode parecer meio estranho a primeira vez que você vê isso, e é mesmo, é meio estranho. Mas confie em mim, se você começar a se acostumar a utilizar elas ao invés das setinhas, você não vai conseguir largar mais. Continuando com nossos atalhos, vamos aprender como a gente procura um caractere no Vim. Para isso a gente vai ver o F. Se eu der um F ponto, você pode ver que o meu cursor ele já pulou diretamente para a primeira aparição desse ponto nessa linha. Caso eu queira continuar na busca, eu posso apertar o ponto e vírgula. E você pode ver que o cursor foi para a próxima ocorrência do ponto. Caso eu queira voltar nessa busca, né, ir um ponto para trás, eu aperto o vírgula. Ele faz a gente voltar na busca. Se a gente quiser ir para o começo da linha, a gente aperta o 0. E se a gente quiser ir para o final da linha, a gente aperta o $. Eu espero que vocês tenham lembrado que eu falei para vocês da definição de palavra, né? E eu tinha dado ênfase no minúsculo. No Vim também existe a definição do palavra em maiúsculo. O bom disso tudo é que a definição de palavra em maiúsculo é muito mais simples. Uma palavra em maiúsculo para o Vim é uma sequência de caracteres divididas por espaço. Para a gente entender isso um pouquinho melhor, vamos ir para o exemplo do e-mail lá embaixo. E digamos que eu queira ir para o final desse e-mail. Como que eu poderia fazer, né? Eu poderia utilizar o L e ir um caractere por vez, mas isso não é nada legal. Eu poderia também ir com os conhecimentos que a gente acabou de fazer, com o W, né, com o Ezinho, mas você vai vendo que ele vai pulando palavras por palavra. Então o ponto, o arroba, ele para, porque ele viu que é uma quebra de palavra. Mas agora, se a gente utilizar os conceitos de palavra no maiúsculo, olha o que acontece. Se eu der um Shift W, eu gosto de lembrar ele como um Wzão, eu pulei o meu e-mail inteiro, porque o Vim interpretou isso como uma palavra em maiúsculo. Também posso fazer a mesma coisa com o Bzão, e eu voltei uma palavra no maiúsculo. E vocês podem estar pensando aí do seu lado, mesma coisa para o E. Então se eu der um Shift E, eu vou para o finalzinho da palavra. E ou é? Eu acho que é, né? O Vim também permite a gente repetir atalhos. Então, se eu quiser executar um atalho N vezes, basta eu colocar o número de vezes que eu queira repetir e, em sequência, o atalho que eu quero executar. Então, no nosso caso aqui, caso eu queira pular duas palavras, né, no nosso e-mail, eu posso fazer um 2W
E você pode ver que ele já foi para o Dzinho. Digamos que eu queira subir 3 linhas. Eu posso fazer 3K. E aí você pode ver que ele executou o comandinho e subiu 3 vezes a linha. Mas eu acho que já deu para ter uma ideia de como a gente consegue se movimentar no Vim. Para a gente finalizar essa parte aqui do Normal Mode, deixa eu te mostrar como a gente consegue ir para o final desse arquivo. Para a gente ir para o final do arquivo, a gente usa o Shift G, que eu gosto de lembrar como Gzão. O Gzão ele vai para a última linha do arquivo, e se a gente usar o GG, a gente vai para a primeira linha do arquivo. Vamos agora falar um pouquinho mais do próximo modo, que é o modo de Insert. A gente já viu o modo de Insert na introduçãozinha que a gente fez, mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisinha. Caso eu aperte o I agora, vocês podem ver que eu entrei no modo de Insert. Se eu começar a escrever aqui, você pode ver que qualquer coisa escrita veio antes do cursor. Mas digamos que eu queira escrever depois do cursor. Para isso a gente pode utilizar o A, que eu gosto de lembrar no inglês de after. Então vocês podem ver aqui que o meu cursor está no espaço, e caso eu aperte o A, você pode ver que ele pulou uma linha e entrou no modo de Insert. E agora eu posso começar a escrever normalmente, sem ter destruído a minha palavra. E não se esqueça que para sair do modo de Insert você utiliza o ESC. Vocês perceberam que do modo normal eu digitei um atalho e pulei para o modo de Insert? E assim como o I e o A, existem alguns outros atalhos que nos ajudam a ir diretamente para o modo de Insert, executando alguma função no modo normal antes. Um desses exemplos é o O. Quando eu aperto o O, ele pula uma linha e já entra no modo de Insert. Só que assim como os comandos que a gente tinha visto antes, a gente também consegue utilizar eles com o Shift. Então, por exemplo, com o O, se eu der um Shift O, vocês podem ver que ele mudou a direção por onde ele pulava a linha. Ao invés de ele pular a linha para baixo, ele pula a linha para cima e já entrou no modo de edição. Eu posso utilizar o Shift I. Então, quando eu aperto o Shift I, você pode ver que ele já pulou o caractere para o começo da linha e já entrou em modo de edição. E aí eu posso escrever o que eu quero aqui. Mesma coisa com o A. Se eu der um Shift A, você pode ver que ele pulou para o último caractere dessa linha e eu posso começar a escrever alguma coisa. Tá bom, eu consigo ver que vocês estão aí, mas se perguntando, cadê o Hadouken? E para isso eu quero apresentar o primeiro combo que eu adoro dentro do Vim. Vocês estão preparados? O primeiro combo que a gente vai ver é com o Czinho. Eu gosto de lembrar do C como change em inglês, que seria a tradução em português de mudar. O C permite a gente utilizar ele com outros comandinhos para que a gente faça um combo. Então, no nosso caso aqui, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é o CIW, que seria change in word, que também seria mudar a palavra em português. Então, se eu der um CIW aqui, você pode ver que eu deletei automaticamente a palavra que eu tinha inteira e já entrei no modo de edição. E aí eu poderia escrever alguma outra coisa. Junto com o C, eu também posso utilizar um outro carinha além do I, que seria o T. Eu gosto de lembrar o T como until em inglês, que seria até em português. Para isso, deixa eu ir para o comecinho dessa linha aqui que eu escrevi sobre o meu e-mail e eu quero deletar tudo até o arroba. Como que eu faria isso? Eu posso dar um CT arroba. E você pode perceber que da onde estava o cursor até o arroba ele deletou tudo e já entrou no modo de edição. Então, se eu quiser arrumar o e-mail aqui, já daria. E eu conseguiria utilizar qualquer caractere depois do T, né? Então, digamos que eu queira deletar até um ponto, né? Então, aqui eu poderia dar um CT ponto. E aí vocês podem ver do cursor até o caractere ponto, eu já deletei tudo e entrei no modo de Insert. Essa lógica de usar o I e o T depois do Czinho não se aplica apenas a ele. A gente também consegue fazer isso com o D. E eu gosto de lembrar o D como delete. O D, por padrão, se eu executar ele 2 vezes, eu deleto a linha inteira. E caso eu movimente, né, aqui o cursor até algum lugar da linha e der um Shift D, ele vai deletar do cursor até o final da linha. Porém, eu também consigo utilizar o D com a mesma coisa que a gente fez com um C,
Então se eu der um DW aqui, vocês podem ver que eu deletei a palavra inteira, mas não entrei no modo de insert. Eu também consigo utilizar com a palavra em maiúsculo. Então se eu der um CIWzão, vocês podem ver que eu deletei o resto da minha palavra. Mas faltou também uma aplicação para o Czinho que eu vou mostrar para vocês, que é maravilhoso, principalmente para os devs aí do canal. Para isso, vamos descer aqui na minha função. Primeiro, deixa eu formatar essa coisa que eu esqueci. E agora, vamos fazer o seguinte. Digamos que eu estou aqui no começo da linha dessa função, né? E eu queira renomear os argumentos dessa função. Não deveria ser P1, P2 aí. Na verdade, deveria ser A1, A2. Como que eu faço isso de um jeito fácil? Para isso, eu posso utilizar o nosso amigo de novo, o Czinho. Se eu der um C, I, e aí eu abro parênteses, olha que interessante. Eu estava com o meu cursor no começo da linha, mas o Vim interpretou que eu queria fazer uma modificação entre os parênteses. Ele deletou tudo que tinha dentro do parênteses e já entrou no modo de insert. Então aqui eu já posso diretamente dar o A1 e o A2. Lindo, não acha? Mesma coisa eu também posso fazer para o body dessa função. Caso eu queira mudar o corpo dessa função, eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Se eu der um C e chaves, você pode ver que eu já deletei tudo que tenho dentro da chave e entrei no modo de insert. Então no nosso caso aqui, eu poderia fazer qualquer coisa como um print da vida, né? Você percebeu já quanto Hadouken você está soltando? E vocês podem ver que a gente já modificou muita coisa desse arquivo. E para a gente aprender como a gente refaz, né, como a gente faz o nosso Ctrl Z no Vim, eu vou mostrar um outro comandinho que é o U, de undo, de desfazer, né? Então, caso eu aperte o U, você pode ver que o Vim vai voltando às modificações que eu havia feito. E a gente pode ter uma visão de como era o documento antes. Caso eu tenha dado muito undo, eu posso fazer o redo, que é desfazer o undo. Para isso, eu faço com o Ctrl R. E aí eu vou voltando, né, nas modificações que eu havia feito. E para a gente finalizar esse vídeo, eu não poderia esquecer de ensinar uma coisa básica, primordial para um programador, que é como você copia e cola. No Vim não temos esse conceito do Ctrl C, Ctrl V, mas sim a gente tem o conceito do Yankee. No Vim, o Yankee em inglês, né, começa com Y, então se eu executar um YY, eu copio a linha inteira. E aí, se eu quiser colar alguma coisa no Vim, ao invés do Ctrl V, eu aperto o P. E aí eu consigo dar o paste. O Y também a gente consegue utilizar da mesma forma que a gente utilizou o D. Então, se eu tiver em algum lugar, com o cursor parado em algum lugar, e eu der o $, vocês podem ver que eu copiei tudo do cursor até o final da linha. Só que eu também consigo utilizar os Hadoukens com o Y. Então, caso eu esteja numa palavra aqui e eu der um YIW, vocês podem ver que eu copiei essa palavra inteira. Também poderia copiar até algum caractere, YT arroba. E aqui no meu caso, eu copiei apenas o meu e-mail. Eu poderia continuar aqui falando horas para vocês do Vim, mas eu vou me conter e vou parar o vídeo por aqui. Ainda tem muita coisa para a gente explorar, vários atalhos. Eu nem comecei a falar do modo visual, registradores, macros, um monte de coisa para a gente falar. Mas eu acho que a gente pode fazer outros vídeos focando apenas nisso. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa seu like, escreve nos comentários se você gostou desse formato e nos vemos numa próxima. Muito obrigado!